tem a sua própria legislação penal. A manifestação de Ratinho Júnior foi feita durante uma palestra na sede do Secov, em São Paulo. Durante o discurso no evento, o chefe do Executivo Estadual defendeu que cada estado brasileiro tenha a própria legislação penal, diferenciando então as regras de punições para crimes. Segundo ele, essa é uma das formas mais rápidas de resposta aos bandidos, porque garante punições mais severas. O posicionamento de Ratinho ocorre em meio às discussões sobre a PEC da Segurança Pública, que foi enviada ao Congresso Nacional pelo governo federal. Vamos conferir o que Ratinho Júnior falou sobre esse assunto, de que cada estado brasileiro deveria ter um próprio Código Penal. E acho que com uma medida, rapidamente a gente resolve essa questão da violência no Brasil. Rapidamente. Eu faria uma emenda na Constituição delegando aos estados a autoridade para fazer a sua legislação penal. Porque eu tenho certeza que se eu mandar uma legislação para a minha Assembleia Legislativa, que um assassino, um criminoso que mata um trabalhador vai ficar 40 anos na cadeia, na minha Assembleia aprova. Eu tenho certeza que um cara que comete feminicídio, mandar um projeto de lei que ele tem que ficar 30 anos na cadeia, a minha Assembleia aprova. Não é possível o cara matar uma pessoa, pegar 8 anos de cadeia e em 2 tá solto. Isso não é um país sério. Só que se a gente ficar dependendo do Congresso Federal, que tem muita coisa para resolver, não estou jogando a culpa dele não, mas tem um país todo para resolver, você não vai conseguir resolver na velocidade que a segurança pública precisa. Porque hoje você tem o crime, ele muda muito rápido. Então, se você não tem a decisão da punição próxima e rápida, a gente fica discutindo teses nacionalmente que acabam não resolvendo. E até porque os crimes são diferentes regionalmente. Às vezes, São Paulo tem um problema de roubo de cabo, no outro estado é roubo de celular, no outro caso é furto de bicicleta, que são crimes, em tese, pequenos, mas que traz para a população uma sensação de insegurança. E o problema não está na polícia que prende. A nossa polícia brasileira prende demais. O problema é que o preso não fica preso. O bandido não fica preso. Então é um problema de punição. Eu acho que com uma medida, uma emenda constitucional, não sou jurista, eu tenho falado com muitos juristas, mas a gente consegue rapidamente diminuir e resolver bem essa questão da criminalidade. Ratinho Júnior indo para cima aí de um dos pontos que tem sido um dos mais sensíveis atualmente no Brasil. A gente lembra que é constitucional que a União é quem gere todas as questões envolvendo o Código Penal brasileiro. Não existe ainda essa separação por estados. Para que isso ocorra, seria necessário fazer ali uma emenda à Constituição, apresentar uma PEC, ela deveria ser aprovada, sancionada, e só depois disso a gente teria essa liberdade maior e autonomia entre os estados. Isso vai completamente contrário ao que está sendo pregado pelo governo federal, que busca ter mais gestão sobre a segurança pública. E o Estado, aqui, através dessa fala de Ratinho Júnior, buscando mais competência e mais autonomia para os entes da federação. Carlos Kobok, qual que é a sua leitura sobre esse assunto? Ratinho Júnior cutucando em um tema que está muito sensível para o governo federal, indo contrário ali ao que está sendo dito na segurança pública e abraçando aquilo que muitos brasileiros de fato reclamam, que é a sensação de impunidade. Já que Brasília não faz o serviço, né, de atualizar o nosso Código de Processo Penal, que é bom lembrar, é da década de 40, né? Desde então a prática criminosa se atualizou e a justiça não. Por isso que a gente vê casos de pessoas sendo presas às vezes em flagrante e saindo pela porta da frente da delegacia. A gente teve recentemente aqui uma entrevista com o secretário de Segurança do Paraná, aqui, o Coronel Hudson, ex-coronel da Polícia Militar, né? Falou que tem casos em que a polícia prende a mesma pessoa por 15, 16 vezes e ela continua solta cometendo esses pequenos delitos. Então, essa questão da segurança pública deve ser o grande assunto da eleição de 2026. É um problema nacional, claro que alguns estados com uma postura mais complicada em relação a esse enfrentamento à violência. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o governo de São Paulo, né? Que lá o crime escala de uma maneira impressionante. Rio de Janeiro, com questão de milícia. E essa realidade a gente não vê aqui no Paraná. Você não tem casos de milícia, pelo menos não casos públicos, né? A gente conhece uma milícia aqui no estado do Paraná atuando fazendo frente aí às forças de segurança. Agora, essa questão de trazer para os estados essa questão da segurança pública, de legislar na questão do direito penal,
é uma demanda até, de certa forma, antiga dos governadores, né, que querem trazer isso aqui para os estados, tirar essa competência da União do governo federal. A Constituição prevê que é do governo federal, mas, como o próprio governador falou, o governador Ratinho Júnior disse ali na entrevista, através de uma medida provisória, a mesma Constituição permite que seja delegada aos estados essa questão de legislar sobre o direito penal, até para trazer penas mais duras. O governador acha que aqui na Assembleia Legislativa do Paraná ele consegue mudar, atualizar alguma coisa do direito penal para que a punição seja de fato feita a esses criminosos, que a gente não veja eles sendo presos e soltos. O governo, no entanto, o governo federal vai na contramão, quer trazer para ela ainda mais, concentrar essa questão da legislação penal. Está tramitando lá uma medida provisória do ministro Lewandowski, dando ainda mais, concentrando mais ainda o poder das polícias para o governo federal. É uma discussão difícil de fazer, não é fácil. Na teoria é muito fácil fazer, porque basta a assinatura de uma medida provisória, mas politicamente é muito difícil, porque você tem que ter uma consonância dos estados. Tem muito estado que não quer isso. Tem muito estado que a criminalidade é muito alta, que eles dependem também de recursos federais, dependem aí do apoio do governo federal, da Força Nacional de Segurança, porque não conseguem dar conta. Então o Paraná, nessa questão de segurança pública, é privilegiado sim, porque se a gente for comparar com São Paulo e Rio de Janeiro, aqui ainda se vive muito bem, obrigado. É uma questão complexa, muito delicada e uma dúvida, né? Deixar a lei para crimes nas mãos dos estados. Você fica com a reflexão, seria uma forma de tornar a segurança pública mais eficaz, mais eficiente, ou um caminho para você ampliar uma lógica de punição sem enfrentar causas reais da criminalidade? É um modelo que os Estados Unidos têm, existe, sabe que é basicamente o que é feito por lá, essa questão das punições diferentes em estados, a depender do crime que você cometeu. E aqui o governador trouxe, né, essa pauta nesse discurso, assegurando que a minha Assembleia, um termo que ele usou ali 3 vezes, a minha Assembleia, né, e aqui é o papel da imprensa fazer também a análise do discurso, a Assembleia dele, ali nas palavras, não deixa de ser, está se referindo ao Paraná, mas tem o termo ali, a minha Assembleia com certeza aprovaria. Agora, é uma visão de que os estados poderiam responder com mais eficiência, poderiam responder rapidamente diante da inércia do governo federal. O governo tem a PEC, tem a sua visão, que é completamente oposta, inclusive, né, a centralização cada vez mais nas mãos do governo federal, e o que desagrada muito os governadores, e principalmente os governadores de direita, que entendem que os estados é que conhecem a realidade dos crimes que afetam a sua população, do que deveria ser feito, e não Brasília, que está lá distante, né? Então, fizeram duras críticas aí, Zema, o governador Castro, Ratinho, né, Caiado, porque entendem que tira a autonomia dos estados e centraliza, além de colocar uma dependência, porque o governo naquela proposta inicial, né, do Lewandowski, tinha lá um certo atrelamento para você que aderir ao meu programa, maravilha, terá recursos para segurança. Se não, foi uma opção sua, parabéns, vai lá em frente, segue seu caminho em frente a essa batalha, exatamente. Então, é uma pauta que tem um debate amplo, a segurança precisa dessa atenção. Agora é também fundamental trazer o contexto, né? Essa declaração do governador do Paraná vem em São Paulo, em um grande encontro do núcleo, né, de autoridades e altos temas do Secov. Participaram políticos, grandes empresários, e foi uma primeira sinalização de um tema que dói em todos os brasileiros. Então, perceba, a gente vem falando de uma construção, inclusive nesse encontro também foi falado sobre a questão política, mas há um contexto que quem quer sair presidente da República tem que se colocar como uma liderança nacional, junto a empresariado, junto a categorias estratégicas, junto a outros governadores, levantar pautas sensíveis e soluções. Então, esse movimento eu destaco aqui para você que está acompanhando agora pela live ou pelo rádio, dentro do contexto da fala. Mais do que o resultado, o suscitar o debate já conta como pontos aí nessa corrida, né? Que, a compreender, não chega a ser tanto, no caso do governador do Paraná, falando das próximas eleições, uma corrida de velocidade, mas de obstáculos a serem vencidos. E é isso, tem que colocar o bloco na rua, se apresentar como liderança, primeiro passo de percepção nesse sentido, trazendo essa pauta.
Agora, 7h49. Repita. 7 horas e 49 minutos, a gente faz uma pausa rápida na FM. Agora sim, estaremos ao vivo também no YouTube para atualizar a nossa audiência da live sobre os assuntos que trouxemos ao longo do jornal. A gente volta